tenha medo. É isso que muita gente fala para você. Não tenha medo, porque a concepção de medo que eles têm é totalmente errada, né? Eles encaram medo como fraqueza, encaram medo como alguma coisa que trava, um sentimento perigoso. Mas na verdade a ideia do medo não é essa. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Não perca o medo. A visão, o ponto de vista, a forma como você entende o medo pode ser ressignificado. E o medo pode ser, na verdade, uma maneira de você impulsionar, de você arriscar, de você conquistar, de você ir para cima, de você realmente ser quem Deus quer que você seja. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre não perder o medo. Vamos tentar ressignificar essa ideia do medo. E é por isso que é necessário que você pare, reflita, pense sobre o que é o medo para você. A maioria das pessoas travam. Eu estava esses dias ouvindo uma pessoa falar sobre o medo. E é interessante como ele tem um certo pavor até do medo, né? De sentir medo. Não, eu não tenho medo de jeito nenhum. Eu não posso sentir medo de jeito nenhum, né? Porque aí ele vai explicando sobre o medo e o entendimento dele sobre o medo é que o medo, na verdade, é o que paralisa e trava as pessoas. Essa é uma forma de você enxergar o medo. Mas o medo, em si, ela é essa insegurança. E pensa comigo, a importância que tem a gente sentir insegurança às vezes. Você não fica com um pé só ou olhando para baixo com um pé só na beira de um precipício exatamente por causa do medo. Então o medo, na verdade, é um sensor de alerta. É um sensor que diz assim, olha, cuidado porque tem alguma coisa aí que pode sair do eixo. Cuidado porque tem alguma coisa aí errado. E quando você encara o medo dessa forma, na verdade o medo se torna um sinal que vai fazer com que você preste atenção em certos pontos. Então é fundamental a gente saber lidar com o medo. O problema é que a maioria das pessoas elas encaram o medo de uma forma pejorativa e isso trava a vida dessas pessoas. Agora, quando você encara o medo apenas como um sinal de alerta, você vai observar certos pontos. O medo, quando é encarado como um sinal de alerta, ajuda a gente até a potencializar aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente tem de melhor. Mas quando o medo domina, esse é o problema. Quando o medo domina, ele se torna um pavor. O medo não controlado é pavor. E pavor, sim, é um sentimento descontrolado. O pavor é um sentimento que, na verdade, não apenas trava as pessoas, mas faz com que as pessoas façam o que elas não fariam normalmente. Imagine a cena comigo. Você assistiu aquele filme de suspense, onde a mulher está no segundo andar, geralmente filmes americanos, a mulher está no segundo andar e entra um cara querendo matar ela, e ela desce a escada correndo, ela tropeça, ela cai e vai, aí ela vai abrir a porta, ela abre a porta e vai entrar no carro. Ela faz isso 10 vezes por dia, mas quando ela está dominada pelo medo, quando o medo se torna pavor, ela não consegue colocar a chave na porta do carro. Parece que o buraquinho ele diminui e a chave aumenta. Já viu esse filme? Já viu filmes assim? Vai tentar ligar o carro e ela não consegue, ela fica tentando, o buraquinho tá aqui, parece que a chave cresceu, ela não consegue ligar o carro. Ela fez isso 10, 15 vezes num dia, ligar o carro, gente, coisa simples. Mas o medo, quando se torna pavor, quando ele não é controlado, quando ele deixa de ser um sensor de alerta, para passar, na verdade, a ser o ponto principal da pessoa, aquilo que a pessoa, na verdade, se entrega totalmente e se torna pavor, e o pavor faz com que a gente perca o domínio das coisas simples. E é isso que acaba acontecendo, a gente perde o domínio das coisas simples. Então, o que eu preciso fazer, na verdade? Eu preciso entender que o medo é só um sensor de alerta. É só um botãozinho que é apertado automaticamente na nossa mente, dizendo assim, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. O medo sim é essa insegurança, agora é uma insegurança que deve me levar a me preparar melhor. Não adianta você falar assim, eu tô com medo, ou dar vazão para esse medo e deixar isso travar você. O medo é bom se você sabe lidar com isso. O medo é bom porque ele vai te avisar, melhora, ele vai avisar você, se prepara mais. Medo é insegurança e você só está inseguro com aquilo que você não domina. Essa é a grande questão.
E aonde entra a fé nisso aí? Já já vou falar sobre a fé e o medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Vou explicar para você o que é que significa isso. Não significa que você não vai sentir medo, mas significa que você não vai deixar ser dominado pelo medo. Esse é o grande ponto. Legal, bom, o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje, bater esse papo com vocês hoje é: não perca o medo. Não perca. A gente vive uma época hoje onde as pessoas, ou elas é 8 ou 80. Ou as pessoas, na verdade, se entregam completamente pro medo, ou elas dizem que não tem medo e elas simplesmente agem como se fossem robôs, não tendo medo de nada. Mas é necessário que a gente não perca o medo. O medo é uma resposta ao estresse. Então o nosso cérebro ele libera algumas substâncias, como a adrenalina, por exemplo, dispara o coração e a gente fica... Mas é só um sinal de alerta. É um mecanismo de proteção. Sentir medo não significa que você é fraco, não significa que você não tem fé, não significa que você é um lixo, é uma pessoa... Nada. Algumas pessoas às vezes olham a minha vida, por exemplo, porque eu vou em zonas de guerra, em lugares muito perigosos, em lugares complexos, em lugares muito desafiadores aí, selva, mato, enfim. E acho que eu não tenho medo. Pelo contrário, eu tenho muito medo. E é por isso que eu me preparo. E é por isso que eu faço tudo o que eu posso fazer para dominar o processo. É por isso que eu me preparo em vários aspectos. Eu conheço, busco conhecer a cultura, conviver, buscar informações. Eu busco dominar certas partes desse processo todo. A grande questão é que a maioria das pessoas não procuram dominar o processo. Elas simplesmente abrem mão de tudo isso. Por exemplo, se você... olha como é interessante, né? As pessoas, na verdade, elas não têm medo de falar em público. Elas não têm medo de avião, elas não têm medo de abrir uma empresa, ela não tem medo do lugar alto, ela não tem medo do relacionamento. Você sabia que ninguém tem medo dessas coisas? Como assim, Ever? É simples. A pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo de ser envergonhada. Ela não tem medo de avião, ela tem medo de cair. Ela não tem medo de abrir uma empresa, ela tem medo de perder o que tem de repente, arriscar. Ela não tem medo de relacionamento, ela tem medo de ser abandonada, ser frustrada. Você entendeu? O medo é só um sensor de alerta para algo que na verdade pode ser que aconteça. Quais são os seus medos? Pare e reflita. Quais são os seus medos? Você não tem medo de aranha. Tem medo de ser picado de repente. Não tem medo de cobra, tem medo de ser mordido. Né? Não tem medo do leão em si. Tem medo do que o leão pode fazer. Quer dizer, você tem medo de um resultado que pode acontecer. Agora, quando você domina um certo processo, não tem necessidade de ser dominado por esse medo. O medo vem como sensor de alerta, mas a gente pode dominar isso. Por quê? Porque a gente se prepara para enfrentar esse processo. É a mesma coisa a pessoa ligar uma câmera aqui, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de... Não, você tem medo na verdade de errar, então se prepare. Você tem medo na verdade de ser envergonhado, então se prepare. A melhor arma contra o medo, ou que combate o medo, ou que na verdade faz com que a gente domine o medo, é a gente se preparar. Eu costumo dizer que quem se prepara recebe oportunidades, quem não se prepara recebe problemas. Você tem recebido mais o quê? Problemas ou oportunidades? Problemas ou oportunidades? Então pare e reflita um pouco. Não perca o medo. Eu preciso perder o medo. Não, você precisa apenas dominar o medo. Eu preciso não ter medo. Não, olha só. Olha como é medíocre essa mentalidade de super-herói que muitos passam e querem passar, querem transmitir para outras pessoas. Na internet tem muito isso. Eu não tenho medo de nada. A última vez que eu senti medo foi 5 segundos. Eu vi um cara falando isso esses dias. Meu Deus do céu, como é medíocre isso. Uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-ideia de que eu sou bom agora. Não perca o medo. Domine o medo. Domine o medo, domine o processo.
Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Aí é a questão do domínio do medo. E quando diz o amor, Deus é amor, quando eu vivo com Deus, eu me preparo em Deus, e aí entra a fé. Aquilo que eu não domino, mas preciso me envolver, eu posso entender que Deus pode interferir em todas as coisas. Deus controla todas as coisas? Não. Essa é uma grande besteira que as pessoas estão dizendo por aí. Deus está no controle. Não, Deus não está no controle, amigão. Não, Deus está no controle da minha vida. Não, Deus não está no controle da sua vida. Porque se Ele estiver no controle, então eu vou sempre terceirizar para Deus tudo aquilo que acontece na minha vida. Deus está no controle da vida da criança que é, por exemplo, estuprada? Não, Deus não está no controle. Não. Essa é uma forma de eu terceirizar e não assumir as minhas responsabilidades. Porque Deus não está no controle é que nós vamos para os lugares inóspitos falar de Deus e ajudar pessoas. Porque Deus não está no controle é que eu preciso ser a manifestação de Deus nessa terra. Porque Deus não está no controle é que eu preciso arregaçar a manga e ir para cima. Porque Deus não está no controle. Agora Deus me potencializa para que eu possa controlar certas situações. Deus me potencializa para que eu possa interferir. Deus pode até interferir na minha vida, mas controlar não. Controlar não. Você entende isso? Entende a necessidade de eu viver com Deus? E essa vida com Deus me gera fé. E essa fé faz com que eu arrisque, faça com que eu tente. Ou você acha que o fato de eu estar com Deus significa que eu vou acertar todas as coisas, que eu vou fazer todas as coisas certas, que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, que tudo vai... Essa é uma mentira, essa é uma fé mentirosa. A semana passada, no 707, eu falei a respeito disso, né? Dessa fé idiota, mística, uma fé que terceiriza tudo para Deus, como se Deus tivesse a responsabilidade de fazer tudo em todos os lugares. Mas não é assim que Deus ensina. Deus me potencializa. Deus age em mim e Deus pode interferir, não significa que Ele vai interferir. Então, o amor que lança fora todo medo é a presença de Deus que me faz agir mesmo quando eu não estou controlando o processo. E tem coisas que eu não controlo o processo. Quando a gente está nesse processo agora de mudança, né? A nossa família, de mudança de lugar, de país, etc. Eu não domino todo o processo, mas toda a parte que eu domino, essa sim, eu posso dizer para cá ou para lá. Tem partes que eu não domino. Aí entra a confiança de que Deus pode interferir, de que Deus pode me ajudar de alguma forma, me dando sabedoria, levantando pessoas, circunstâncias, situações. Então, ter esse equilíbrio de saber lidar com aquilo que eu domino e aquilo que eu não domino é necessário. Isso tem a ver com fé, isso tem a ver com coragem. E coragem não é ausência de medo. Esse é um ponto fundamental. Coragem não é ausência de medo. Se você acha que você só vai ser uma pessoa corajosa quando você não tiver medo, isso nunca vai acontecer. Você sempre vai ter um medo. Sempre vai ter um medo. Sempre vai ter um ponto. Isso é biológico até. Faz parte do nosso organismo. Esse auto-estresse. O cara que fala assim, mas eu não tenho medo. Coloca ele num avião caindo para ver se não tem medo. Por que ele tem medo ali? Porque ele não domina o processo. Ele não domina aquela situação. Então, pare e reflita um pouco sobre os seus medos. E se prepare dentro desses medos. Se prepare dentro desse pensamento de medo. Coragem não é uma disposição eufórica. Coragem não é você não ter medo. Coragem não é você saber tudo. Coragem, na verdade, é você sair da zona de conforto. Coragem é você correr riscos. É você ter firmeza. Coragem é você buscar se preparar mais. Coragem é você ir à luta, arregaçar as mangas, assumir a responsabilidade.
Coragem não é não ter medo. Eu tenho muitos medos, muitos medos. Mas coragem é eu enfrentar isso. Coragem é eu buscar dominar aquilo que eu não domino. E coragem é eu entender que Deus pode me potencializar, me usar. Deus pode agir em mim e através de mim, mesmo diante dos meus medos. Três dicas rápidas. 3 dicas rápidas de como superar o medo. Primeiro, força. Identifique aonde você precisa se fortalecer e dedique-se a isso. Segundo, consciência. Tenha princípios, tenha valores e viva esses valores, esses princípios. Isso vai fazer com que você também se fortaleça cada vez mais. E terceiro, propósito. Tenha um propósito, tenha um porquê. Quando você tem um porquê, você vai sempre buscar enfrentar e dominar os seus medos. Agora é interessante que muitas pessoas entregam a sua vida para o medo e esse medo vira pavor, isso trava a vida dela. Mas você não tem medo de ficar como está? Você tem mais medo de arriscar do que ficar como está e morrer dessa forma? E não ter uma vida relevante, não ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Você não tem medo? Não tem medo disso? Não tem medo, na verdade, de passar nessa vida sem deixar uma marca? Sem ser a pessoa que você realmente deveria ser? Eu fecho da seguinte forma. Muitas pessoas, elas seguem a Deus porque elas têm medo de ir para o inferno. E a pergunta que eu faço é: você segue a Deus por quê? Você segue a Deus porque tem medo de ir para o inferno ou porque tem prazer em estar com Deus? Para e reflita um pouco sobre isso. Porque a religiosidade da maioria das pessoas, elas empurram você a seguir a Deus porque tem medo de não ir para o paraíso, para o céu ou de ir para o inferno. Pare e pense sobre isso. A sua vida, ela é direcionada por medo, que se torna pavor, ou por propósito, que te traz prazer? Pare e reflita sobre isso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Eu explicando por que a gente, na verdade, não deve deixar o medo de lado. Não perca o medo. Medo é importante. Se você quer ser uma pessoa que supera, uma pessoa que cresce, uma pessoa que realmente vive uma vida saudável com Deus e com você mesmo, uma pessoa que se conhece, então é necessário o medo. Mas não esse medo nocivo, que é gerado por inconsequências, né? As pessoas criam expectativas geram frustração, que gera culpa, que gera um medo nocivo. E aí gera ansiedade, por aí vai, até chegar numa depressão às vezes. Mas é o medo com um sinal de alerta, que nos orienta a nos preparar melhor, para a gente ter coragem, e ir para cima, e ser realmente a pessoa que Deus quer que a gente seja. Então pare e reflita um pouco sobre isso. Tenha medo, não há problema nenhum. Você não é uma pessoa menor, né? Embora os super-heróis gospels que existem por aí, eles vão dizer para você que você não pode ter medo de forma alguma. Tenha medo, não há problema nenhum. Mas domine o medo. Coordene o medo. Controle o medo. E isso vai fazer você uma pessoa cada vez mais melhor, uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais avança também. Ok? Bom, finalizo falando sobre não perca o medo. O medo é muito importante para a nossa vida. Ao contrário do que 99% está dizendo na internet hoje em dia, não perca o medo. Saiba viver com medo. Domine o processo. Confie em Deus. Mas conviva com esse medo, que é importante.
Porque você tem medo é que você não joga a toalha. Porque você tem medo é que você não se acomoda. Porque você tem medo é que na verdade você não para. Porque você tem medo é que você busca se preparar melhor. Você busca ter coragem. Porque você tem medo é que você exerce mais a sua fé. Então o medo é um bom sensor de alerta que leva você e eu a caminhar mais distante. Valeu, pessoal. Fica com Deus. A gente se encontra. Um abraço.